Pessoal, nas últimas aulas nós fizemos uma revisão sobre o conteúdo do semestre passado, então nós trabalhamos tanto com a petição inicial, tanto quanto a contestação. Nessa aula de hoje a gente vai começar falando do primeiro recurso que nós vamos ver, que é um recurso relativamente simples, está previsto lá a partir do artigo 1022 do CPC, que é o recurso de embargos de declaração. Por que eu digo para vocês que ele é um recurso simples? Ele é um recurso que tem o que a gente chama de fundamentação vinculada. Se vocês lembrarem lá da disciplina de processo civil 2, quando a gente falou sobre os recursos, vocês vão lembrar que os embargos de declaração, eles não vão caber em qualquer situação. E essa é a grande chave desse recurso. Eu estou mandando junto com esse vídeo um material que talvez alguns de vocês já tenham, que era o material da disciplina de processo civil 2, só para vocês relembrarem, ele está um pouco resumido, mas só para vocês relembrarem alguns tópicos importantes sobre o embargo de declaração, principalmente na hora que a gente for fazer esse recurso. O que a gente vai ter de diferente nos embargos de declaração? Primeiro, é um recurso que vai caber contra qualquer decisão judicial. Então, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, um acórdão do tribunal, qualquer tipo de decisão está sujeito aí aos embargos de declaração. Mas só vai ser admitido esse recurso se houver um vício na sentença que seja ou contradição, ou obscuridade, ou omissão, ou erro material. Essas 4 situações estão previstas lá no artigo 1022 e a gente precisa ficar bastante atento a elas. Então, o que é uma sentença que tem contradição? Esse da contradição é um requisito muito importante que muitas vezes é mal interpretado pelas pessoas, porque não quer dizer que essa sentença está contrariando a jurisprudência do tribunal ou está contrariando o entendimento de determinado doutrinador ou até mesmo de determinado tribunal. O objetivo dessa contradição é verificar se dentro dessa sentença tem alguma contradição interna nela. Então, se por exemplo, se a gente está falando de uma sentença que no começo a fundamentação parece que está dando razão para o autor e daí lá no final ele julga improcedente o pedido. Então tem uma contradição aí, né? A fundamentação é a favor do autor, mas o pedido foi julgado improcedente, alguma coisa estranha. Isso é uma contradição. Ou até mesmo o autor, a demanda foi julgada totalmente procedente, o autor ganhou tudo aquilo que ele pediu. E no final das contas, ele também foi condenado, por exemplo, a pagar sucumbência. Então isso é uma contradição. A sucumbência, ela vai condenar o vencido a pagar os honorários do advogado e não o vencedor. Então, se a sentença é de total procedência e lá no final o juiz condenou ainda assim o autor a pagar a sucumbência, há uma contradição nessa sentença. Então, temos aí um caso de contradição. Lembre-se, contradição é uma contradição interna. Omissão vai acontecer quando o juiz deixar de analisar alguma coisa. Por exemplo, e um caso que vocês vão, inclusive, a gente vai trabalhar agora nessa aula, um caso que a gente pediu, por exemplo, a justiça gratuita e o juiz não analisou, não se manifestou sobre a gratuidade da justiça. Isso é um caso de omissão. Não só a gratuidade da justiça, mas não se manifestou com relação a qualquer outra situação do processo, qualquer outro pedido do processo, que não houve manifestação do juiz, vai ser um caso de omissão. Então, o juiz deixou de analisar alguma coisa. Temos também a obscuridade. Obscuridade é o mais subjetivo, né, de todos esses requisitos de cabimento aí que podem acontecer. A obscuridade é o mais subjetivo. Porque o que é uma sentença obscura, né? Ela é do mal, ela é malvada. Não é nada disso. Quer dizer que a gente não consegue entender alguma coisa que está escrito nessa sentença, por alguma razão, ou uma linguagem que não está fazendo muito sentido, ou então, enfim, alguma outra situação que aconteça que leva a gente a não entender o que está sendo dito nessa sentença. A gente vai dizer que essa sentença é obscura. Sempre que você não conseguir interpretar adequadamente uma sentença, isso acontece, a gente vai trabalhar com alguns exemplos de que a sentença muitas vezes a gente não consegue entender exatamente o que a gente é para fazer. Então a gente vai estar falando de uma sentença obscura. E por último, o erro material. Erro material é um erro que você vê que é algo fácil de consertar, na maior parte das vezes fácil de se comprovar. Então, por exemplo,
houve digitação errada do nome das partes, isso é um erro material, ou então o juiz não considerou algum prazo, não considerou algo, por exemplo, no caso dos processos do NPJ, quando o juiz não considera o prazo em dobro para o NPJ, isso é um erro material, porque está na lei processual, que tem prazo em dobro, então se o juiz não conta o prazo em dobro, é um erro material. Enfim, são erros que estão ali na sentença e que são passíveis de correção. Erro material, o juiz pode consertar, inclusive, de ofício, mas se ele não fizer, cabe embargo de declaração. É bem comum hoje em dia, em tempos de Ctrl+C, Ctrl+V, né, acontecer de, às vezes, a sentença, que, enfim, foi pego o modelo de outro processo e vai com o número do processo errado, ou vai com o nome das partes errado, né? Isso acontece e isso pode ser corrigido, isso precisa ser corrigido, inclusive, por meio de uma correção de ofício pelo juiz, ou então a parte precisa provocar por meio de embargo de declaração. E aí a gente pode pensar, tá, mas é só o nome, é óbvio que tá errado e tal, mas pensem que essa sentença, se ela for uma sentença condenatória, ela vai formar um título executivo, né? Você vai precisar executar essa sentença por meio de um cumprimento de sentença. Então, quem que vai ter legitimidade aí para executar? Quem está no título. Se o nome que está na sentença é diferente das partes do processo, você vai ter problemas na hora de executar sua sentença. Então, precisa ter bastante atenção e mesmo um erro que pareça meio bobo, a gente não pode deixar passar. Normalmente, o juiz muitas vezes vê isso de ofício, né? O próprio cartório, na hora que está olhando o processo, identifica, mas se acontecer de passar, a gente precisa recorrer por meio de embargo de declaração para deixar a sentença correta, né? Perfeita, para que possa ser executada depois. Os embargos de declaração também são o único recurso no CPC que tem o prazo de 5 dias, enquanto todos os outros recursos do processo civil que estão no Código têm o prazo de 15 dias, os embargos de declaração têm o prazo de 5 dias. Então, vai ser uma peculiaridade aí, precisa ser um pouco mais rápido. É um recurso que não tem custas e justamente por ele ter situações bem pontuais, ele não é um recurso que tende a ser muito extenso, é um recurso mais sucinto, mais objetivo, mas que na nossa petição, uma coisa super, super importante na nossa petição a gente precisa deixar claro ali o cabimento. A gente precisa mostrar, e aí eu vou chamar muito a atenção de vocês para isso, a gente precisa mostrar na nossa petição que existe algum desses vícios que foram comentados, ou contradição, ou omissão, ou obscuridade, ou erro material. Isso precisa estar muito claro na nossa petição para que o nosso recurso de embargo de declaração seja admitido. Se a gente não conseguir mostrar, se for algo meio dúbio e meio duvidoso, possivelmente o nosso recurso não vai ser admitido. Então, nós vamos estudar um caso, eu vou passar para vocês uma sentença, e o objetivo vai ser a gente fazer os embargos de declaração e eu vou pedir que vocês fiquem bem atentos para olhar nessa sentença. Cada vez que uma sentença for publicada, nós, enquanto advogados, né, no Núcleo de Prática Jurídica, a gente precisa ficar atento se essa sentença não possui algum vício. Então, eu vou disponibilizar para vocês a sentença. Depois que vocês olharem, vocês assistem o próximo vídeo que a gente vai estar comentando sobre o caso. Beleza?